Boa tarde a todos vocês. Eu quero agradecer o convite que vocês me fizeram, mediado pelo William, para participar do início pelo que eu estou entendendo, desses debates, dessa reflexão conjunta que envolve tantas instituições, que me parece extremamente importante e oportuna. Não? Desde logo, e estou já um pouco me habituando a esse método de trabalho por Zoom, o tempo é limita a 10, não é? E, portanto, a gente não tem que perder nenhum minuto com qualquer tipo, eu vou direto ao assunto. O William me deu uma certa liberdade para apresentar uma reflexão. Depois eu li e entendi que era a primeira sessão de uma reflexão que vai seguir, não é? E isso me permitiu escolher uma alternativa para esses meus 20, 25 minutos, não sei, que não é exatamente em cima da conjuntura. Agora eu estava ouvindo os professores falando sobre evidente a preocupação central com o Brasil hoje, o mundo, a América Latina, não é? E os caminhos possíveis. Eu fiz uma outra opção, espero não decepcioná-los, entende? Eu fiz uma opção por uma reflexão um pouco anterior, um pouco mais histórica, um pouco mais de longo prazo, e menos em cima dos dias atuais. Eu acho que é um início, como é a primeira falação, pelo que eu estou vendo, eu sou o primeiro a participar dessa reflexão, então não é? Eu acho que vamos ter muito tempo depois para debruçarmos sobre as condições concretas do mundo hoje, a pandemia, a América Latina, enfim, o avanço da direita, blá, 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 essas coisas todas que estamos aí acompanhando a cada dia. Não é? Minha ideia é relatar muito brevemente o resultado de uma pesquisa pessoal que fiz sobre esse tema, geopolítica e desenvolvimento, não é? Do ponto de vista macro do mundo, comparado de vários países e tal. Portanto, o Brasil entra no final como um caso, né? A Argentina também, se o tempo nos permitir. Se o tempo não permitir, a gente depois na conversa falará desses casos. Mas, me explico. Não é? Há uns anos atrás, a CEPAL me convidou para escrever um texto que fosse extremamente sucinto, curto, e que retomasse um belíssimo tema de Estado e desenvolvimento na América Latina, e propusesse, a partir do que eu vinha estudando no campo da economia política internacional e da geopolítica também, que se inclui nessa área, não é? Uma espécie de um programa, não sei se novo não no sentido de extremamente original, mas, enfim, um outro programa de pesquisa que mudasse um pouco o foco tradicional da discussão dessa questão Estado e desenvolvimento na América Latina, na CEPAL e, enfim, fora da CEPAL. Não é? Eu, a princípio, titubeei, fazia muitos anos que eu não voltava ao tema que na minha juventude nos ocupava, em Santiago do Chile, na década de 60, que era desenvolvimento versus revolução, versus socialismo, versus, sei lá, blá, 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 não é? Mas, afinal, aceitei. Muito bem. E escrevi uma coisa extremamente curta, Estado e Desenvolvimento, para notas para um novo programa de pesquisa, e onde eu tentava tomar a questão tal como ela era posta tradicionalmente pelos economistas, onde o Estado sempre aparece como uma espécie de um deus ex machina, que resolve as dificuldades de um mercado que às vezes se atrapalha, tropeça nas pernas, então tem que ter alguém que resolva isso, e inverti a questão, até mais de acordo com a minha própria formação pessoal, e resolvi trazer o Estado como, digamos, objeto central da reflexão, e fazer uma espécie de uma tomografia do Estado como um locus de sobreposição de múltiplas lutas pelo poder no plano nacional e internacional. Isso eu tirei o Estado da posição fácil de fazedor de política econômica, que acerta, não acerta, é mais ortodoxo, é menos heterodoxo, blá, 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 não é? E transformei o Estado no objeto central da discussão,
e, portanto, como epicentro de uma luta nacional e internacional de poder que trazia, óbvio, a questão geopolítica ao primeiro plano. Muito bem, esse texto acho que escrevi em 2011, faz muitos anos, mas recém saiu publicado na revista do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a partir desse texto eu mesmo acabei me interessando pela hipótese de fazer uma pesquisa, não é, sobre as trajetórias de desenvolvimento comparadas, onde o ângulo privilegiado fosse menos a política industrial, a política macro, a política comercial, sei lá o quê, não é, e fosse mais a questão exatamente da hierarquia de poder internacional, da disputa do poder internacional, da luta pelo poder global e como é que isso se relacionava com o desenvolvimento, os padrões de desenvolvimento do capitalismo e das economias nacionais, não é? Tomei 20 países que se podem considerar como bem-sucedidos do ponto de vista da luta pelo poder e da luta pela riqueza internacional, todos eles capitalistas e tal, e parti de uma tipologia preliminar que estava no início e no final dessa pesquisa. Eu pretendo apresentar aqui para nossa reflexão e discussão, se for o caso, se vocês acharem que seja pertinente, não é? Essas duas coisas, a tipologia de onde partia, onde cheguei, e algumas generalizações possíveis de serem feitas a partir da análise de 20 casos, de 20 estados, de 20 países, entre os quais se inclui até hoje, começando com Portugal no século XIII e XIV, passando pela Inglaterra, França, Holanda, blá, 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 até a China, agora, contemporânea, e a Rússia também, não é? E incluir nesse estudo... Só um minutinho. Né? E incluir nesse estudo a Argentina... Deixa eu um exemplo, a Argentina e o Brasil como estados que tiveram um desenvolvimento durante um certo período bem sucedido do ponto de vista do aumento do PIB, coisas que tais. Não é? Muito bem. Vou ser curto. Feita a apresentação, eu passo ela, eu acho que eles falarão por si mesmos, não entende? Primeiro uma brevíssima tipologia e depois uma sucinta apresentação das conclusões às que cheguei. Não são definitivas, nem muito menos. A própria tipologia não é uma classificação estática de países, não é? Mas bem uma tentativa de ordenar posições e relações hierárquicas dos países e das suas estratégias de desenvolvimento, e os países individualmente podem ocupar ou ocuparam mais de uma dessas posições. São 4 posições básicas, ou 4 grupos básicos, ou 4 tipos básicos de estratégia e desenvolvimento capitalista. Estratégia geopolítica de desenvolvimento capitalista, de articulação entre essas coisas. Não é? Pois bem, esses tipos, de certa forma, valem como posições teórico-ideais weberianas, vamos dizer assim, móveis, né, tanto para o início dessa trajetória, no longo século XVI, lá do Brodel, entre 1400 e 600 e tarará, como também para a geração seguinte de desenvolvimento do século XIX, Estados Unidos, Japão, Alemanha, e como também para os desenvolvimentos de sucesso, chamados milagres econômicos, do pós-Segunda Guerra Mundial, e os desenvolvimentos atuais dos países, em particular da Ásia e da China. Pois bem, a tipologia são 4 tipos de países, eu diria, não é? Eu já escrevi sobre isso, provavelmente, talvez alguns de vocês possam já ter lido, não tem nenhuma novidade. O primeiro grupo desses países, o primeiro grupo de países, seriam exatamente os países que lideram ou que já lideraram a expansão política e econômica do sistema internacional e do sistema capitalista, não é? Foram no passado ou são no presente aquilo que a gente chama de grandes potências,
né? Grandes potências pelo seu nível de riqueza acumulada em sua economia nacional, como também, sobretudo, pela sua capacidade de imposição da sua vontade, de seus interesses nacionais no plano internacional às outras potências, não é? Essa projeção do poder internacional é decisivo como caracterização das grandes potências, e essa projeção se faz basicamente através, ou se manifesta, ou se sustenta, sobretudo, exatamente no sucesso do desenvolvimento econômico desses países, na riqueza acumulada por esses países e, associadamente, o seu poder militar, não é? Esse, digamos, é o bloco, o grupo dos países que, em geral, são 6, 7, 8 em distintos momentos, seja no momento da Paz de Westfália, seja na Conferência de Viena de 1815, seja em Paris em 1919, seja em 45, seja, enfim, nunca passa muito desse número de países que ocupam essas cadeiras, digamos assim, do comitê central do sistema interestatal capitalista. Não é? Num segundo grupo de países, eu destacaria países que tiveram, atenção, desenvolvimentos bem-sucedidos do ponto de vista da acumulação capitalista, não é? E que eventualmente ocupam, inclusive hoje, posições de destaque na hierarquia internacional da riqueza, não é? Capitalista, ainda que eventualmente não tenham a correspondente posição na hierarquia do poder. Por quê? Exatamente porque esse segundo grupo de países seriam aqueles países que foram derrotados ou foram submetidos ou simplesmente optaram livremente para, digamos assim, se submeterem, se alinharem, se enquadrarem, se articularem, não é? Com a aquiescência das potências líderes no contexto econômico dessas potências, seja muito lá atrás os domínios ingleses, seja mais modernamente os protetorados econômicos, os protetorados militares dos Estados Unidos e das potências europeias, não é? Canadá, Austrália, Nova Zelândia são países clássicos desse tipo, mas também os nórdicos se enquadram, são países ricos que nunca foram ou foram muito passageiramente, os domínios não foram grandes potências, mas que eventualmente ocuparam posições importantes no jogo das grandes potências, não é? Também países que foram primeiro que foram derrotados, como a Alemanha, como o Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, e que se transformaram numa espécie de protetorado militar americano com acesso privilegiado aos capitais, ao sistema de crédito e financeiro americano, pelo menos entre 1945-50 até 1980. Depois a posição desses países se alterou na medida que também mudou a estratégia internacional dos Estados Unidos. Um terceiro grupo de países, de certa forma, como veremos, se o tempo nos permitir, o Brasil e a Argentina frequentaram esse grupo, não é? Num terceiro grupo de países, eu colocaria todos aqueles que questionam a hierarquia econômica e política internacional e que se propõem, como objetivo estratégico, consciente, explícito, transformar-se em grande potência. Isso são países que se propuseram ou que se propõem, não é? Ocupar uma cadeira nesse núcleo central das grandes potências vitoriosas no campo da riqueza e no campo do poder militar, não é? São países que enfrentam inevitavelmente, a partir de um certo momento da sua luta ascensional, as barreiras à entrada no grupo central do sistema. Muitos deles são derrotados catastroficamente, outros não, do ponto de vista militar, mas isso não significa necessariamente que eles desapareçam. A Alemanha já foi derrotada várias vezes e retorna em distintas posições. Às vezes ela está no grupo dos questionadores, dos challengers, das potências líderes, às vezes, como a Alemanha se desloca, o Japão também, se desloca para o segundo grupo e passa a ser um protetorado militar dos Estados Unidos, nos dois casos, da Alemanha como do Japão.
não é? Por fim, eu diria que tem um quarto grupo de países que inclui, digamos, todos os demais que não se propõem desafiarem a ordem hierárquica internacional estabelecida, ou porque rigorosamente não têm recursos, ou porque não têm vontade política suficiente para fazê-lo, e que se colocam numa posição de periferia provedora, em alguns casos, de recursos únicos, às vezes, não é? Que são requeridos e indispensáveis para o movimento da economia internacional capitalista e para as grandes potências que compram esses produtos. Podem ser agropastoris, minerais, mas podem ser também industriais. São pequenos países que se especializam numa coisa ou outra. Pois bem, a nossa pesquisa se concentrou, sobretudo, nos países da primeira, que em algum momento alcançaram sucesso e ocupam as posições do primeiro grupo, e os países do terceiro grupo, que disputam ou lutam para ascender à posição de grande potência, passando por alguns países desse segundo grupo de sucesso, sejam os domínios ingleses, sejam os protetorados econômicos e militares norte-americanos da segunda metade do século XX, incluindo os asiáticos, como Coreia, blá, 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 blá. Muito bem. Em outras palavras, foi uma pesquisa extremamente, digamos assim, limitada, não é? Não tem, não, digamos assim, não há nenhum tipo de explicação determinista de tipo geopolítico, não é? Não exclui outras leituras possíveis do sucesso desses países, dependendo, enfim, o sucesso aqui estou considerando em termos capitalistas, em termos de projeto de grande potência, não? Portanto, não é, digamos assim, uma visão unilateral que privilegia só geopolítica, a guerra. Não. Tem outros ângulos. Esse é um dos ângulos, é uma perspectiva. Não tem pretensão de considerar que isso aí tenha que ser repetido por qualquer país que vá querer se desenvolver, não é? Mas certamente acho que são características desses países sobre as quais nós deveríamos, ou qualquer pessoa que queira discutir desenvolvimento, talvez devesse refletir. Muito bem. Vou colocar em termos telegráficos as minhas conclusões. Eu chamaria nem conclusões, são generalizações que eu considero como hipóteses para seguir pesquisando, não é? Sem nenhuma pretensão normativa, tá certo? Mas me tomaram 2 ou 3 anos de pesquisa, então eu vou resumir assim, pac. Bom, vamos lá. Quais seriam essas generalizações? O que é possível dizer sobre os casos de grande sucesso na luta para se transformar em países ricos, capitalistas e grandes potências? Se não é isso que está em discussão, então também não tem maior interesse. Primeira questão fundamental é que nenhum dos casos de sucesso que estudamos se explica por si mesmo, ou seja, a partir de fatores predominantemente endógenos, não é? Sociológicos, né? Como se fosse alguma força interna, natural, dos grupos sociais que geraram esse salto e o take-off e depois a arrancada e a expansão. Não é? Todos, digamos, envolveram o papel decisivo de fatores externos e de lutas de poder envolvendo seus estados nacionais, todos. Desde a pequena Holanda do século XVI ao que vocês quiserem, dos casos estudados. Segunda característica que me parece importante refletir é que todos se desenvolveram, né, aceleradamente dentro de tabuleiros geopolíticos altamente competitivos e se desenvolveram na velocidade que cresce, quanto maior se faz a competição dentro desses tabuleiros, que nem sempre tem a mesma intensidade em todos os momentos nos últimos 400, 500 anos, que é o tempo de vida desse sistema interestatal capitalista sobre o qual a gente está tentando pensar. Terceira característica que me parece importante é que todos esses países
lograram obedecer estratégias, ou traçaram suas estratégias e conseguiram manter suas estratégias de resposta a grandes desafios sistêmicos, sempre grandes desafios sistêmicos, de variada natureza, ameaças externas, não é? Mas dentro dessas ameaças externas, com certeza, aquela que sempre ocupou maior importância foi exatamente a ameaça permanentemente colocada pela rivalidade do tabuleiro geopolítico onde esses países estão situados. Quarta generalização, eu diria, essa situação objetiva, não é, de tensão, de estresse, de competição e belicosidade, não é, desses países permitiu, não é, que eles, digamos, gerou internamente dentro da sua população, né, um sentimento, e dentro das suas elites, um sentimento quase permanente de cerco e de ameaça, não é? E esse sentimento de cerco e a ameaça externa, fosse ela objetiva, fosse ela criada artificialmente pelas elites nacionais do país em questão, não é? Teve um papel decisivo na construção de um sentimento de pertenência, de participação, de identidade e de unidade, ou mesmo de solidariedade interna, por cima das diferenças sociais de classe. Reforça essa generalização, essa hipótese, essa tendência, o fato de que, de fato, esses países, todos esses países, participaram, estiveram envolvidos, de fato, não apenas em mind, não é, em guerras, grandes guerras, mais de uma guerra, tá certo? Além disso, todos esses países que tiveram grandes saltos em termos de grandes desenvolvimentos capitalistas, não é? Todos esses países tiveram, né, como numa espécie de arrancada, de take-off, como se dizia antigamente na discussão do desenvolvimento do Rostov, e tararara, grandes guerras civis internas. Sejam elas a guerra civil americana, seja a Revolução Russa, seja 100 anos praticamente de revoluções, invasões sucessivas na China, até finalmente a Revolução Cultural, seja a restauração Meiji no Japão, enfim, não é? Em todos os casos, bom, para que falar das guerras religiosas na Inglaterra, na França, as guerras da Espanha, Portugal, não é? As guerras da Alemanha, blá, 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 não é? Todos esses países enfrentaram grandes guerras externas e tiveram guerras civis internas, algumas extremamente violentas, como foi o caso da Guerra Civil norte-americana. Essa presença do conflito, essa presença real da guerra, explica, em grande medida, ou ajuda a compreender, né, duas questões fundamentais. Nesses países, em todos esses países e nos momentos cruciais desses países, a preocupação decisiva com a sua defesa e a sua segurança nacional. E a outra questão, a permanente preocupação nesses países com a guerra e a preparação para a guerra. Mesmo no caso dos pequenos países que hoje são ricos e pacifistas, como Holanda, Suécia, Noruega, e que foram extremamente bélicos em algum momento da sua história, não é? E ocupam hoje uma posição, uma espécie de dobradiças cruciais na luta das grandes potências contemporâneas, não é? Nesse sentido, também é necessário dizer, não é, que todas essas potências, todos esses países foram, no seu devido momento, ou são até hoje, expansionistas e imperialistas, e não apenas no século XIX. Mas o imperialismo é co-constitutivo desse sistema interestatal desde a sua primeira hora, e todos os seus principais casos de sucesso e desenvolvimento capitalista foram seus principais casos de sucesso imperialista ou colonialista. E aí uso a palavra sucesso, evidentemente, não
com as devidas qualificações ou restrições ou aspas, sei lá o quê. Não é? Essa situação desses países, talvez, e nada disso aqui que estou afirmando tenho absoluta certeza ou convicção, para mim mesmo são questões, são perguntas, são hipóteses, não é? Mas a minha impressão que a intensidade desses desafios enfrentados por esses países, seja nas suas guerras civis internas, violentíssimas, seja nas suas guerras externas, na saída das guerras, e sobretudo, não é que esses países tenham adotado, frente aos desafios externos e ao seu projeto de expansão imperial, tenham adotado estratégias semelhantes, independente de qual seja a coalizão política governante. Eu sei que isso é uma coisa desagradável de ser ouvida, é uma coisa excessivamente não ortodoxa do ponto de vista de certas visões mais, enfim, das quais até partilho e apoio, mas a ideia é que o que se constata é que a partir de um certo momento, uma vez que esses países atravessam o Rubicão do expansionismo imperialista ou colonialista, ou do expansionismo puro e simples, econômico, político, não é, militar, tá certo? É como se houvesse uma convergência nas elites de tal maneira, e mesmo na sociedade, de tal maneira, não é, que, frente a novos desafios, as respostas são muito parecidas, inclusive do ponto de vista daquilo que interessa aqui, que é a estratégia econômica. Não é? São muito parecidas, independente da coalizão de poder estabelecida. Atenção. Não é? Nesse sentido, todos, né, na largada, no take-off e até chegar ao top, né, foram ou adotaram políticas mercantilistas e nacionalistas, usando uma linguagem do século XIX e XX, não é? Mas, digamos, amplamente políticas protecionistas, né, com relação à promoção dos seus interesses, a proteção e promoção dos seus interesses no campo tecnológico e no campo, muito no início, no campo comercial, depois já não, tá certo? E no campo, esse, sem dúvida, até hoje, no campo da sua indústria da defesa, que é um conceito que fica tão mais amplo quanto mais ambicioso é o projeto da grande potência, de tal maneira que nos Estados Unidos hoje, pelo sistema deles do DARPA, se vocês analisarem, vocês verão que praticamente 95% das pesquisas que eles fazem sobre galinha, sobre gen, sobre o que for, é considerado estratégico. Ou seja, tem a ver com a sua defesa nacional. Ou seja, tem que ser protegido. Ou seja, nesse momento de guerra com a China, será progressivamente convergir não só a tecnologia de informação, que está na ponta, mas todas as demais tecnologias sensíveis para o que os americanos consideram de interesse da sua segurança nacional. Isso já começou com o Cromwell na Inglaterra, entende? Seguiu na Inglaterra até o século XIX e todos, mesmo os países que depois viraram ultraliberais, foram mercantilistas, foram nacionalistas, como os Estados Unidos foi, durante o seu processo de ascensão, de arrancada, de ascensão e de instalação do seu poder global. Eu não vou discutir aqui a reversão nacionalista e protecionista dos Estados Unidos nesse momento. Tento acabar imediatamente para não avançar no tempo da minha companheira de mesa, não é? Eu diria ainda que talvez seja importante chamar a atenção que nessa convergência de políticas econômicas e de estratégias econômicas desses países ganhadores, poucos foram os que alguma vez respeitaram no plano internacional o que os economistas gostam de chamar as leis do livre mercado. Eu quase diria nunca, nenhum. Em todos os assuntos que têm a ver com o interesse estratégico dos Estados e dos grandes capitais protegidos pelos Estados, jamais se respeitou aquilo que os economistas festejam como as leis da oferta, da demanda,
do preço, papapá, toda essa balela que vale para cachorro-quente, banana, e sei lá o quê, mas não vale para esse mundo dos grandes capitais e da luta das grandes potências. Nesse plano, não é? Estado e capital privado, mesmo nas potências chamadas liberais, mais, tipo Estados Unidos e Inglaterra, que são os dois grandes vitoriosos, em todas as circunstâncias de guerra ou de desafio externo, estiveram juntos sobre a mesma estratégia. E quando não estiveram em situação de crise ou de guerra, os estados desses países tiveram um papel decisivo na promoção internacional vitoriosa dos seus capitais, na conquista de posições monopólicas no mercado internacional. Então, nisso, Brodel tinha razão, digamos, essa aliança dos estados predadores com seus capitais predadores, entende, e vitoriosos, jamais respeitou o mercado e usou todos os meios possíveis e imagináveis, muito além, é óbvio, estamos falando entre pessoas adultas, de qualquer manual ou catecismo moral na promoção dos seus interesses em todos os espaços do mercado global. Essa é a regra. Assim nasceram e assim vivem as grandes potências. Não é necessário dizer, por fim, nesse campo da coisa econômica, que os vitoriosos sempre tentaram impor e sempre usaram, quando tiveram sucesso na imposição de suas moedas, como moedas de validade supranacional, como instrumentos também de captação, de tributação, de forma indireta, através da dívida, do endividamento e vários outros mecanismos de manejo financeiro da riqueza. Hoje, como no tempo da Inglaterra, como no tempo da Holanda. Não é? Pois bem, encerro aqui a minha brevíssima colocação de alguns tópicos para pensar, não é? Mas, desde logo, antecipo que o último ponto do qual não vou falar, porque não há tempo, é dizer que a Argentina e o Brasil não são uma exceção com relação a essas generalizações que acabei de enunciar e sugerir a vossa reflexão e discussão. Se houver momento, William e meus caros colegas dessa conversa, direi umas 2 ou 3 palavras ou mais sobre a Argentina e o Brasil e por que eu considero que eles não são um caso excepcional vis-à-vis a isso que estivemos falando aí. Obrigado.